Antigo Testamento, um mau testemunho, um falso testemunho, poderia determinar a morte de um inocente. Quais eram as consequências do testemunho? A primeira, morte do acusado sob a responsabilidade das testemunhas. Ou seja, se o testemunho fosse a respeito de um crime, 2, 3 testemunhas afirmassem aquilo, a pena, e quase todos os mandamentos na lei recebem a pena de morte, com exceção do roubo, quase todos os mandamentos recebem a pena de morte, isso determinaria a morte da pessoa. Então, a consequência do testemunho é a morte do acusado. Agora, é interessante, a responsabilidade dessa morte cai sobre as mãos da testemunha, aquele que falou. Logicamente, se o acusado for realmente culpado, não há culpa nenhuma. Mas, se não, o que está em suas mãos é a mancha do sangue de um inocente. Ele, ainda que ninguém saiba, é um assassino. Ainda em Deuteronômio, capítulo 17, versos de 2 e 7, eu vou ler para os irmãos o que diz aí. Preste bastante atenção nisso. Deuteronômio 17, 2 a 7. Preste atenção. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Agora leia comigo o verso 7. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quem é que tinha que jogar a primeira pedra? Quem viu. Quem estava testemunhando a respeito do crime. Logo, o que está sendo estabelecido aqui é o seguinte: você tem que ser muito responsável quando você fala de alguém. Porque o primeiro a se responsabilizar pelas punições que essa pessoa vai ter é aquele que testemunha contra ela. De fato, de forma que, se a acusação for falsa, e aquele que diz ter testemunhado lançar a primeira pedra, ele é um assassino. Portanto, lembra do que Jesus fez com a mulher adúltera? O que ele mandou fazer? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E diz que a começar dos mais velhos, todos se retiraram. Talvez, certamente porque todos eram pecadores, mas porque também ninguém tinha visto, de fato, aquela mulher em adultério. Eles conheciam a lei. Eles queriam apenas testar Jesus. E não importava para o interesse deles se eles teriam que prejudicar alguém nesse caminho. Bom, uma outra coisa, além de a morte do acusado, além do testemunho acarretar na morte do acusado sob a responsabilidade das testemunhas, uma outra coisa que é consequência do testemunho é a morte da falsa testemunha, caso tivesse sido descoberta. Então, quando alguém era pego em perjúrio, em falso testemunho, esta pessoa receberia a punição que ela intentava para o outro. É aquela história do feitiço virou contra o feiticeiro. Deuteronômio 19, verso 18 a 21.
Eu quero que você entenda muito bem isso, porque é importantíssimo para quando nós formos aplicar o 9º mandamento às nossas vidas. Deuteronômio 19, 18 a 21. Vamos ler comigo. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal no meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Você imagine se no nosso tempo, todo mundo, qualquer pessoa que proferisse uma mentira a respeito de outra, sofresse a punição que ela intentava para aquela pessoa. Você imagine isso. E como quase toda lei era penalizava as pessoas com a morte, o que se diz aqui é que um falso testemunho, uma falsa testemunha, deve ser punida exemplarmente, sem misericórdia, sumariamente, para que todo mundo veja aquilo e que de forma nenhuma alguém tenha coragem de fazer tal mal no meio do povo de Deus. A forma como se tratava o falso testemunho era mais severa do que como se tratava um ladrão, por exemplo. Porque o ladrão não era morto. O ladrão teria que restituir aquilo que roubou. Ou ele seria punido com morte se ele sequestrasse alguém, se ele roubasse a liberdade de alguém. Mas caso contrário, não. O falso testemunho, ele tem a mesma pena de alguém que desonra pai e mãe, que adultera, que mata. É o mesmo nível de pecado. Exatamente o mesmo nível de pecado. Com um agravante aqui. Esse tipo de pecado deve ser punido de maneira exemplar. Não olhes com piedade para uma falsa testemunha. Nesse contexto encontramos como é importante que se fale a verdade e como a mentira pode ser destruidora e mortal. Por isso, Deus, a verdade absoluta, que não pode mentir, ordena e exige do seu povo, que o representa e que é sua testemunha para as nações, que este fale a verdade. E aqui é uma coisa muito interessante, meus queridos. Deus chamou Israel para ser a sua testemunha fiel entre as nações. A vida do povo de Deus tinha que ser vivida de uma tal maneira que os povos em volta olhassem para aquele povo e vissem ali o poder de Deus, a graça de Deus, o comando de Deus naquelas vidas, que eles testemunhassem para os seus vizinhos que só há um Deus, o Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro. Agora você imagine como um povo que é chamado para ser testemunha de Deus, vive nos seus relacionamentos, dando falso testemunho a respeito dos outros. Isso é incoerente com a natureza do nosso chamado, é incoerente com a natureza do chamado de Israel. Por que o falso testemunho é tão grave? Por que o falso testemunho é tão grave? Porque Deus ama a verdade. Ele próprio é a verdade. Ele não mente. Ele não falha em suas promessas. Ele é fiel. Ainda que a sua fidelidade acarrete para ele morte.
Porque quando ele prometeu um Salvador, lá no capítulo 3 de Gênesis, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o que ele estava falando é que para se esmagar a cabeça da serpente, ele daria o seu filho para morrer no lugar do seu povo. E Deus é fiel, ele não mente, ele ama a verdade. Isaías 65:16. Eu vou ler, os irmãos não abram, vai ser projetado, só para nós ganharmos tempo. Isaías 65:16 diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Deus, no Antigo Testamento, ele é visto como o Deus da verdade. O Deus da verdade. Então a razão porque é tão grave, tão incômodo para Deus o falso testemunho, e tão inconveniente para o seu povo, é porque o nosso Deus, ele ama a verdade. Ele não compactua com a mentira. Uma outra coisa, por que o falso testemunho é tão grave, é porque Deus zela pelo seu próprio nome. Deus zela pelo seu próprio nome. Qual é o terceiro mandamento? Vamos lá? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Israel é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso significa que Israel carrega com ele a honra, a reputação de Deus. Se Israel for tomado por uma geração de mentirosos, de falsas testemunhas, o que acontece é que, em primeiro lugar, é o nome de Deus que é manchado. É o nome de Deus que vai para a lama. Ele estará sendo associado à mentira, à falsidade. E Deus não permite que o seu nome seja blasfemado. Ele não tomará por inocente aquele que usar o seu nome em vão. E geralmente, os juramentos feitos para testemunhar contra alguém eram feitos em nome de Deus. Como se nós estivéssemos chamando Deus para ser testemunha de que o meu testemunho é verdade. E então, quando havia mentira, eu estava atribuindo mentira a Deus. Mas uma razão, e a última, porque o falso testemunho é tão grave, é porque Deus zela pelo nome dos seus filhos. Deus zela pelo nome dos seus filhos. Nós vamos ler um texto que mostra para a gente isso. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. O texto nos mostra uma série de pecados que estão associados ao falso testemunho. Uma série de pecados que estão associados ao falso testemunho. E diz que Deus, a respeito da maioria deles, os 6 primeiros, ele aborrece. E o último, o que semeia contendas entre irmãos, que no final das contas é o objetivo de quem faz um falso testemunho, o Senhor abomina isso. E há uma razão de ser. Nós somos filhos de Deus. Cada um membro do povo de Israel era filho de Deus, chamado pelo seu nome. E Deus não apenas zela pelo seu próprio nome, Ele zela pelo meu nome.
Ele zela pelo seu nome, pela sua reputação e a sua honra. Para Deus é importante que eu e você sejamos pessoas honradas, sem nódoas. O que Ele pede de nós no Novo Testamento? Que sejamos irrepreensíveis, santos. Porque Deus sabe que a mancha no meu nome é a mancha no nome dele, eu sou seu filho. Observe bem. Você tem um filho, uma filha, e começam a correr boatos sobre eles. Como você se sente? Você se sente bem. Ainda bem que é só com meu filho, não tem nada a ver comigo. Não é assim que nós nos sentimos. Nós sabemos que qualquer difamação sobre um filho é uma difamação contra nós mesmos. É por isso que muitas vezes, pessoas que têm pais já mortos e cometem algumas coisas vergonhosas, aí tem sempre alguém ou um irmão que fala: você está desonrando seu pai, ou você está desonrando a sua mãe. Porque o seu mau comportamento, a sua desonra, na verdade está resvalando em seus pais. Agora você imagine, nós somos família de Deus, como cantamos, filhos de Deus. Se alguém lança uma injúria contra nós, se alguém nos difama, se alguém detona com a nossa honra, Deus, que zela pelo seu próprio nome, se vê ofendido nisto aí. O 9º mandamento nos manda honrar a reputação dos nossos irmãos, como nós honramos a reputação do próprio Deus. Isso é muito sério diante do Senhor. Nós temos visto isso. Então, de maneira mais prática, o que ordena o 9º mandamento? O que quer dizer não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Qual é a ordem aí? Então eu vou usar aqui nosso irmão Calvino, que tem uma colocação muito preciosa nesse sentido. Ele fala o seguinte: por este mandamento, Deus, que é a verdade e que detesta a mentira, obriga-nos a manter a verdade sem fingimento. O sumário disto é que não prejudiquemos a reputação de ninguém com calúnias e boatos, nem lhe causemos dano em relação aos seus bens com falsas acusações. Enfim, que não prejudiquemos ninguém com calúnias e zombaria. A esta proibição corresponde o preceito afirmativo, que nos ajudemos uns aos outros com fiel constância a manter a verdade, para a preservação quer de bens, quer da reputação uns dos outros. Em suma, o que temos aqui é que o mandamento nos proíbe de irmos contra, desonrarmos a reputação de quem quer que seja. Isso é o negativo do mandamento. Mas positivamente o mandamento está dizendo que nós devemos fazer de tudo que for possível para manter a reputação dos nossos irmãos. E para isso nós temos que colaborar para que a verdade se estabeleça e que a honra dos nossos irmãos seja mantida. Eu quero destacar algumas coisas mais práticas nesse sentido. Então, o que ordena o 9º mandamento? Que mantenhamos a verdade sem fingimento. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso é o que Paulo ensina em Efésios 4:25, que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. E há uma razão por isso, para isso. Nós somos membros uns dos outros. Quando nós difamamos ou desonramos alguém maliciosamente, nós estamos não apenas indo contra um indivíduo, nós estamos indo contra o corpo de Cristo. É uma mancha para a igreja,
é porque nós estamos perdendo o senso de coletividade. Nós temos a dificuldade de pensar que somos dependentes, coparticipantes, cooperadores, que estamos em um corpo e assim um influencia a vida do outro. Nós achamos que somos indivíduos em um clube chamado igreja e que aí pouco importa quem é prejudicado ou quem não é. E pouco importa se eu prejudico o meu irmão, pouco importa para mim a reputação dele, desde que isso não resvale em mim. Pouco me importa. Mas a verdade é, meus irmãos, que quando um membro do corpo é difamado, a igreja toda é envergonhada. Quer justa, quer injustamente, quando temos alguém em nosso meio com a sua honra difamada, ou que perdeu a sua reputação, nós somos envergonhados. É o corpo de Cristo e, por consequência, o próprio Cristo é envergonhado. Basta você parar e pensar. Eu e você, nada temos a ver com as milhares de igrejas que estão espalhadas por aí, vivendo, pregando mentiras, fazendo coisas absurdas. Mas quando alguém fala sobre evangélicos, ou quando você se apresenta como um evangélico, ou quando eu me apresento como um pastor, ninguém faz separação. Porque eles não honram o seu nome, o meu nome cai na lama. E, consequentemente, o nome de Deus cai na lama. Então, quando você ou eu usamos de falsidade para acabar com a reputação de alguém, eu estou indo contra a igreja e não contra uma pessoa. Pare e pense nisso com muita seriedade. Segunda coisa, o que ordena o 9º mandamento? Que não prejudiquemos a reputação de ninguém. Primeiro, falar a verdade. Depois, não prejudicar a reputação de ninguém. Neste ponto, a reputação do nosso próximo deve ser preservada tanto em público, como no caso de um tribunal, como também em ambientes privados, como quando falamos com alguém em nossas casas ou em algum grupo particular de amigos. Êxodo 23:1 diz o seguinte, abra sua Bíblia aí, Êxodo 23:1. Essa é uma das aplicações que o próprio Deus faz para o 9º mandamento. Leia comigo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Agora o versículo 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Abra sua Bíblia agora em Levítico, capítulo 19, versos 16 e 17. Os 2 primeiros versículos falam da instância pública, quando servimos de testemunha, seja num julgamento eclesiástico, seja num julgamento civil, seja para estabelecer a verdade diante de uma comunidade. Nós devemos falar sempre a verdade, mesmo que isso traga prejuízo a nós mesmos, ou a quem nós temos amizade. Agora, Levítico 19, 16 e 17, ele se aproxima mais da nossa realidade cotidiana. Leia junto comigo. 19, 16 e 17, Levítico. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Mexeriqueiro. Você conhece essa palavra, né? Menino, deixe de ser mexeriqueiro. O que é um mexeriqueiro? É um leve-trás. É uma pessoa que, sem ser paga para isso, ela fica assuntando tudo.
para espalhar tudo. Meus irmãos, há um certo prazer nisso. Há um certo prazer nisso, né? Essa curiosidade diabólica que nos faz bisbilhotar a vida dos outros. Que nos faz querer saber aquilo que não nos interessa. Que nos causa um interesse particular por tudo de ruim, cada característica ruim que há na vida de alguém. Com a simples intenção de passar para os outros as maldades, as falhas de caráter de uma determinada pessoa. E quando temos um grupo, então, nossa, algumas pessoas são eleitas para serem comidas no almoço por nós. E por que é assim? Porque nós somos orgulhosos e vaidosos. E sabe qual é a melhor maneira de nós encontrarmos destaque nas nossas bondades? É apontando para o erro dos outros. E a gente faz isso com tanta tranquilidade. Por exemplo, eu sou um pastor e tenho vários colegas pastores. Algumas vezes eu me sinto diminuído por alguns colegas que estão em condições melhores que a minha, tendo algum tipo de visibilidade. E de repente alguém encosta em mim e começa a falar desse colega. Eu dou aquele toque assim, mas também você sabia disso? Naquele momento eu tiro o foco de todas as qualidades verdadeiras, próprias daquela pessoa, que merece a honra que tem, e faço a pessoa olhar para o pecado. E naquele exato momento eu estou dizendo, eu sou melhor do que ele. Eu não faço o que ele faz. Queridos, o que move o mexerico, que é o assuntar a vida alheia para espalhar para os outros, é a inveja, é o orgulho, é a vaidade. A Bíblia é muito clara em dizer, não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo. Não faça isso. Não é virtude saber de tudo. Não é virtude conhecer a vida das pessoas para o mal. Não é virtude alguma espalhar o pecado do seu irmão. E às vezes ele não tem nenhum pecado que nós conhecemos, mas nós inventamos sobre isso. Isso não é virtude. Isso é pecado. Sério e grave. Terceira coisa. Nós já vimos que nos ordena que falemos a verdade, que não prejudiquemos a reputação de ninguém. E a terceira coisa que nos ordena o 9º mandamento é que mantenhamos a reputação de nosso próximo até o ponto que não desobedeçamos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 18, 15 a 18. Nós conhecemos muito bem esse texto. A terceira coisa que nos ordena o 9º mandamento, que mantenhamos a reputação do nosso próximo até o ponto que não desobedeçamos a palavra de Deus. Eu vou ler para os irmãos esses versículos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Observou que estamos no Novo Testamento, Jesus nos ensinando, e ele está usando os parâmetros da lei. Se você tem algo contra um irmão, ninguém viu, ninguém sabe, converse com ele. Vai tratar isso particularmente. Se esse não é o caso, convide mais 2 pessoas. Converse com ele na presença de testemunhas,
para que o fato se estabeleça. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Como é que se trata o pecado que eu conheço do meu irmão? Você não encontra na Bíblia nenhuma instrução para que esse pecado seja publicado, a não ser que todos os recursos sejam esgotados e então ele precise ser disciplinado para, quem sabe, voltar atrás e se arrepender. Mas caso contrário, as faltas dos meus irmãos, as suas falhas de caráter, tanto quanto possível for, devem ficar no privado, no particular. É assim que a Bíblia nos instrui. O pecado que mancha a reputação de um irmão deve ser mantido, o quanto isso for possível e justo, em privado, e assim deve ser tratado até que haja arrependimento. Depois de esgotados todos os recursos bíblicos, inevitavelmente, devemos publicá-lo, e isso para uma última tentativa de levar o irmão ao arrependimento e não para a sua vergonha. Neste caso, a vergonha e má reputação são consequências de sua própria falta de zelo consigo mesmo, do seu coração impenitente, de sua rebeldia contra Deus e do seu amor ao pecado. O que eu tenho testemunhado é justamente o contrário. É justamente o contrário. O que, como pastor, lamentavelmente eu tenho visto é que nós comunicamos às pessoas da igreja de maneira covarde, porque quem lança as mentiras, quem lança as histórias, faz com aquela ressalva: olhe, eu estou contando, mas não diga que fui eu. É assim que procede um mexeriqueiro. E você deve conhecer um monte. Ele tem essa característica. Ele espalha para todo mundo, mas não mostra a sua cara. Ele é um covarde. Ele é um covarde. Há uma expressão que está sendo usada ultimamente, que é idiota útil. Já ouviu falar disso, né? O idiota útil é aquela pessoa que é usada como massa de manobra para atender os interesses de um terceiro, que não aparece. Ele fica escondido. Quando alguém lhe conta uma história e fala assim: olha, não conte que eu contei, e você coloca a história para frente, sabe o que você é? Um idiota útil. Meus irmãos, me perdoem por ser tão claro, mas parece que a igreja se divide assim, entre mexeriqueiros e idiotas úteis. Porque é impossível que nós não entendamos o que está acontecendo. É impossível que alguém lhe conte uma história que você não sabe se é verdade, que se esconde, e você faça isso sem ter maldade no coração. É simplesmente impossível que você não saiba que está pecando, que está atendendo ao interesse de um outro qualquer, que não é o interesse de Deus, que não é o interesse da igreja. Então, meus queridos, a palavra de Deus nos chama justamente a fazer as coisas e tratar pecados de uma maneira muito discreta. E o interesse é ganhar o irmão, não perdê-lo, não expô-lo à vergonha, não colocar vexame sobre ele e sua família, mas torcer para que ele seja restaurado do seu pecado. Isso é disciplina que corrige, o resto é maldade,
que destrói, que difama e que mata. Mata reputações, mata vidas, mata a alegria. E quantas pessoas não saem da igreja porque não conseguem mais pisar o pé nela, porque estão com vergonha, porque expuseram a sua vida mais do que era necessário. Eu conheço um monte. Bom, o espírito por trás da mentira. Isso é importante nós sabermos. O espírito que está por trás da mentira. Qual foi o primeiro assassinato que aconteceu no mundo? Qual foi? Mentira. Todo mundo está errado. O primeiro assassinato que aconteceu no mundo foi o de Adão e Eva. Eles foram os primeiros a morrer. Assassinados por Satanás, que é homicida desde o início. Sabe como é que Satanás convenceu Adão e Eva de pecarem? Como foi? Dando um falso testemunho. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3, de 3 a 5. Temos o diálogo entre a serpente e Eva. Eva responde: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus, olha só, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que Satanás fez? Olha, Deus não está contando a verdade para vocês. Na verdade, Deus está mentindo para vocês. Essa história de morte é só para colocar medo. O que na verdade Deus não quer é que vocês sejam iguais a Ele. Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Deus não quer competição. Deus não tem nenhum interesse bom em vocês. O que Satanás fez naquele primeiro diálogo? Ele desonrou o caráter de Deus. A palavra da moda é desconstruiu quem Deus é, a sua bondade, a sua santidade, a sua boa intenção para conosco. Foi assim, meus irmãos, que eu e você chegamos aonde estamos. Porque houve uma falsa testemunha e nós acreditamos nela e até hoje acreditamos. E é por isso que tem milhões de pessoas que vão para o inferno. É por isso que eu e você temos que lutar com o pecado. É por isso que a vida é tão cheia de problemas. E é por isso que todos estão destituídos da glória de Deus, por causa de um falso testemunho. Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8,34 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você sabe por que Satanás chama diabo? Não? Não sabe não? Por causa do que ele faz. O nome é Satanás. Diabo tem a ver com aquilo que ele faz. A palavra diabo significa caluniador, mentiroso.
difamador. É o que significa a palavra diabo. E é por isso que ele é chamado de diabo. Porque ele é o acusador, ele é o mentiroso, ele é o caluniador. E aí eu tenho dois textos que são interessantíssimos. 1 Timóteo, abra sua Bíblia aí, 3:11. 1 Timóteo 3:11. Então eu quero que você leia comigo esse texto. Muito interessante. Da mesma sorte, vamos ler juntos? 1 Timóteo 3:11. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Sabe onde está escrito aí não maldizente? Sabe qual é a palavra original? Que elas não sejam diabo. Diabolos. Que elas não sejam diabo. Tito 2:3. Tito 2:3. Vamos ler? Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Sabe qual é a palavra que está aí, onde está escrito não caluniadoras? Não diabo. Sabe como é que a Bíblia chama uma pessoa que vive para difamar as outras, para inventar falsas histórias, para avultar as manchas, os pecados, as falhas de outros irmãos? De diabo. O que a Bíblia está dizendo é que quem se comporta como o diabo é diabo. Já parou para pensar nisso? Que uma fofoquinha de nada lhe coloca na mesma classificação de Satanás? Eu não posso lhe chamar de diabo, é por isso que eu li a Bíblia. A Bíblia fala isso com muita clareza. Quem vive fofocando, mexericando, inventando história, assuntando a vida dos outros, espalhando calúnias, é diabo. É a mesma natureza. O diabo fazia isso para tomar o lugar de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso para tomar o lugar de um irmão, para ser proeminente na igreja. A mentira está a serviço do diabo. Os que fazem uso da mentira são guiados, se deixam guiar pela mesma disposição que move Satanás contra Deus e seu povo. Presta atenção nisso. O que estamos vendo não é um pecado de segunda categoria e de pouca importância, mas a principal arma de rebelião usada por Satanás para roubar a glória de Deus, destruir seu povo e aprisionar almas. O que é que liberta? Hein? Então significa que a mentira... Sabe por que os homens não conseguem ver Deus? Porque diabo, o enganador, cega os seus olhos com o engano. E aí, meu querido, o que eu quero que você pense, se você é uma pessoa que quebra o 9º mandamento, é que este pecado não é um pecadinho. Esse não é um pecado de segunda categoria. Ah, tudo bem, é só isso. Nós estamos falando da mesma artimanha que Satanás usa até hoje. A mentira, o engano, a difamação, a acusação, o falso testemunho, para promover rebelião contra Deus. E eu devo dizer, se você está neste barco, você está pecando diretamente contra Deus.
é a Satanás que você está servindo. Não tem outra forma de falar. Mas precisamos do contrário. Jesus, a fiel testemunha. O diabo, ele é o pai da mentira. Jesus Cristo é a verdade. Observe a palavra de Deus. Eu vou citar os textos e ler, e você ouça com atenção. Apocalipse 1:5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 22:6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos e dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em algum lugar dos textos que nós lemos, associa Jesus com mentira? E eu só escolhi um livro. Você nunca vai encontrar Deus associado à mentira. Deus nunca usa a mentira para cumprir os seus propósitos. Ele é o fiel e verdadeiro. Eu quero que você leia apenas um texto comigo. Vamos voltar a Apocalipse 1:5. Leia comigo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Complete. Conhecereis a verdade. Jesus nos libertou dos nossos pecados. O que eu quero que você saiba, se você está sendo escravizado pela mentira, por esse pecado de difamar, assassinar reputações, desonrar pessoas, se você está sendo escravizado por isso, Jesus foi à cruz para libertar você, inclusive, disso. Lá na cruz, Jesus nos libertou dos nossos pecados. Para um crente, sujeitar-se ao senhorio do diabo e do pecado é uma opção. É por isso que Paulo fala, depois de dizer do que Cristo fez na cruz, da sua obra de justificação, ele fala: agora, portanto, não sirvais mais ao pecado como Senhor. A cruz nos libertou, você não precisa disso. Se você tem usado a mentira para se colocar numa posição mais elevada, se você tem usado a mentira porque se sente inferior, eu quero dizer, lá na cruz você já recebeu o preço mais alto que se pode pagar por uma alma. Você não precisa denegrir ninguém para se exaltar. Antes, humilhe-se diante de Deus e Ele vai lhe exaltar com a verdade que é Cristo. Você não precisa mais servir ao diabo. Você não precisa mais ser um idiota útil na mão de Satanás para destruir a igreja de Cristo, para manchar o nome de Deus. Abandone esta vida. Abandone esta prática. Porque se você não se arrepender disso,
Você será punido exemplarmente por Deus. Porque aquele que vive de expor os outros, um dia terá a sua vida exposta vergonhosamente e sem piedade. Aquele que tem desejado o mal para o outro e cometido e feito isso através de mentiras, receberá o mal que tem intentado. É a palavra de Deus que diz isso. E nós, meus irmãos, esta igreja, ela tem sido violentada pela mentira de muita gente. Esta igreja tem sofrido por causa de calúnias e boatos. Esta igreja tem visto pessoas saindo pelas portas feridas por causa de mentiras, por causa de maldade, de pessoas que descobrem o erro para publicá-lo. Esta igreja tem sofrido divisão após divisão, porque as pessoas têm procurado seus interesses e para se exaltar, muitas têm usado de mentira. E o que eu devo dizer como pastor? Isso não ficará sem punição. Mas há uma cruz. E na cruz há perdão. Na cruz há liberdade. Na cruz Cristo venceu todo o nosso pecado, Ele nos libertou. Você não precisa viver assim. Portanto, vá aos pés da cruz e clame por misericórdia. Peça para que Deus coloque freio em sua língua. Que o Espírito Santo do Senhor lhe domine todas as vezes que você ouvir uma história que não lhe pertence, para que você não coloque ela para frente. Peça a Deus para que você ame os seus irmãos e não tenha inveja deles. Mas trate os seus pecados de forma bíblica, conforme Mateus 18. Não se deixe dominar por isso. Isso não vai acabar bem. Quero fazer algumas aplicações para nós terminarmos. Nunca a mentira servirá ao propósito de Deus. Você pode até pensar que está fazendo isso para o bem. Nunca a mentira servirá ao propósito de Deus. Acreditar nisso é a mesma coisa que acreditar que Deus mente, assim como o diabo mente. Isso não acontece. Aquele que trabalha para destruir a reputação de um irmão, atrai para si o ódio do Senhor. Deus zela pelo seu próprio nome e pelo nome de seus filhos. Terceira aplicação, não minta, principalmente a respeito dos seus irmãos. Diz a palavra de Deus em Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, uma vez que o antigo homem, a antiga natureza morreu, a natureza escravizada à mentira, não minta mais. Tiago 3,14, se pelo contrário, tendes o vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Uma outra aplicação. Não ouça o que não é verdadeiro, nem ocupe sua mente com isso. Filipenses 4:8 nos ensina. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A verdade é libertadora. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.